Dizeis, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Olha o que diz o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quando Deus fala sobre finança na Bíblia, ele não está preocupado com ele, porque ele já é o dono do ouro e da prata. Quando Deus criou o universo, tudo era dele, sim ou não? Sim. Ele fez 3 grandes reinos na criação do universo. Reino animal, vegetal e mineral. Os 3 reinos. Mas Deus é tão generoso, que ele deu 2 para o homem e ficou só com 1. Ele deu o domínio do homem sobre o reino vegetal e o reino animal. E o único que ele reservou para ele foi o reino mineral. Não é à toa que ele diz na Bíblia, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Não é à toa que a parte que é dele ele deixou escondida, debaixo da terra. Porque é dele. E ele só deixa as pessoas descobrir se ele quiser. Se ele não quiser, não descobre onde é que está. Mas ele é tão generoso que, apesar de ter dado o reino animal para nós dominarmos e o reino vegetal para nós utilizarmos da forma que nós quisermos, isso eu não estou aqui pregando para você destruir nada, pelo contrário, para você saber usufruir, ele ainda pega a parte que é dele e ainda fica brincando de esconde-esconde com o ser humano. Ainda fica dando de pouquinho, dizendo assim, me procura que eu te digo, eu conto um segredo para você, onde é que está. Para ver o tanto que ele é generoso. Então nessa área, para nos chamar a atenção, aí ele pega e diz assim, olha, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque se você descobrir os meus tesouros e usar do seu jeito, fora das minhas regras, isso vira maldição para a sua vida. Vira maldição para a sua vida. Porque tudo aquilo que chega na sua mão que é seu é bênção. Agora o que é de outro que chega na sua mão pode se tornar problema. Então Deus ele diz assim, olha, quando me pertence, então eu faço o seguinte, para que o seu caráter não seja distorcido, eu pego a parte que é minha, que é a riqueza, e eu coloco em suas mãos e peço para você devolver só um pouquinho para saber se você está próximo do nível de eu poder liberar mais, de fazer transbordar mais. E aí você vai dizer, mas pastor, o que é que tem a ver dinheiro com o reino mineral? Muito simples. Quando se imprime papel moeda num país, o mesmo valor que se imprime de papel moeda, se faz uma reserva de ouro. Isso mostra que o dinheiro que tem na sua mão nada mais é do que um simbolismo, é um símbolo que aquele mesmo valor está guardado em ouro. Então, o seu papel moeda significa que é ouro. E se o ouro pertence a Deus, porque ele deixou escondido para ele, então ele diz assim, é meu, eu quero lhe dar. Você me devolve 1 e pode ficar com os 9 para você. Porque os 10 era dele. O dinheiro que sai na nossa mão vem do ouro, que é dele. Não foi ele que disse que é o dono do ouro? Sim ou não? Então ele nos dá e diz, se você devolver a minha parte, eu vou vendo que você está com maturidade para receber mais, para poder alcançar um nível maior. E aí o que é que Satanás faz? Ele entra com o fator infidelidade. Ele pega e diz assim, não precisa não, fica tudo para você. Deus não precisa. Deus é rico. Aí começa a colocar uma série de circunstâncias fora da palavra, para nós justamente sermos sabotados. Porque todas as vezes que nós não cumprimos aquilo que o Senhor determinou, nós estamos sendo infiel. Quando ele determina um compromisso e você não cumpre, você está sendo infiel. A continuação do versículo, do capítulo que eu estou lendo, que é Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, então, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e você poderá me provar. É a única vez na Bíblia que Deus diz assim, faça prova de mim. Me prove. Pode cobrar de mim. Provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Lembra que eu falei sobre transbordar? Passar da borda? Suprir acima da medida? É a proposta de Deus.
para nós. Mas qual é o inimigo que sabota? A infidelidade. Se eu não sou fiel, se eu não cumpro este compromisso que o Senhor estabeleceu, o que é que acontece? Eu acabo me sabotando. E para finalizar, o versículo 11 diz assim: por vossa causa, olha o tamanho do amor de Deus, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que o Senhor está dizendo: é meu, pertence a mim. Eu entrego a você. Vamos fazer um compromisso? Eu entrego 10 partes para você. Você me devolve uma. E por causa dessa uma que você me devolver, eu repreendo o devorador, para que ele não deixe a terra estéril, para que não deixe o teu trabalho sem fruto, para que não deixe o trabalho da tua mão sem recompensa, sem retorno. É isso que o Senhor está dizendo. Mas o inimigo, ele tenta colocar uma série de outras circunstâncias para nós entrarmos no caminho da infidelidade. E quando entramos no caminho da infidelidade, nós mesmos estamos nos sabotando, porque nós não estamos cumprindo esse compromisso com Deus. Então, o primeiro fator que nós precisamos vencer para prosperar nessa terra chama-se infidelidade. Cumprir os compromissos com Deus, seja na devolução dos nossos dízimos na casa do Senhor, seja o compromisso que você assumiu em servir na casa do Senhor, o compromisso que você assumiu um dia com Deus, quando você recebeu um dom que você disse que ia colocar em prol do Evangelho, em prol da casa do Senhor. Quando você cumpre tudo isso, você está sendo fiel. Mas quando você descumpre, você está sendo infiel. E a infidelidade é o mais comum de todos os inimigos que sabotam a nossa prosperidade. Mas alguém pode dizer assim: não, pastor, mas eu estou sossegado, tranquilo, porque nessa área aí, não tenho o que falar. Tenho fidelidade com Deus. Mas eu falei para você que tem pelo menos 4 inimigos que roubam a nossa prosperidade. O segundo dele, o indivíduo, ele pode ser dizimista, ofertante, certinho na vida. Mas se ele cair na armadilha do segundo inimigo, que é o mais usual, que mais as pessoas caem, eu vou dizer para você que é mais fácil cair na mão desse segundo inimigo que no primeiro da infidelidade. Chama-se murmuração. Como chama? Porque, querido, para ser muito honesto com você, você pode ser dizimista do jeito que for, mas se você é murmurador, você está se sabotando e por isso você não prospera. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: mas pastor, eu sempre fiz certinho, eu sempre dizimei, eu sempre ofertei, por que eu não prospero? Só a reclamação dele já está dizendo que ele é o quê? Murmurador. Ele fechou a muralha num lugar, mas abriu um buraco no outro. A murmuração, querido, é o inimigo mais usual que rouba a nossa prosperidade. O que é que acontece? Alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu não fiz uma murmuração. O que significa murmuração? Murmuração é, literalmente, a palavra murmuração significa reclamar baixinho com o canto da boca. Não estou legal hoje. Pastor, falando hoje não está legal. Já murmurou. Reclamar baixinho com o canto da boca. Esse é o significado literal da palavra murmuração. Ou seja, qualquer nível de reclamação. E o que é que acontece quando nós murmuramos? Em primeiro lugar, enfraquece a nossa vida espiritual. Não tem como o indivíduo dizer que é cheio da presença de Deus, cheio da presença, do mover, da manifestação sobrenatural de Deus, sendo murmurador. Ele pode ser uma farsa. Mas para ser um homem, um profeta, uma mulher de Deus, não pode ser murmurador. Porque a murmuração enfraquece a sua vida espiritual. É um exemplo na Bíblia? Elias, um grande profeta de Deus, o homem que orava, abria céu, fechava céu, vinha fogo do céu, tal. No dia que ele murmurou, reclamou, dizendo que só ele tinha ficado fiel a Deus, ele quase se desvia, parou deprimido dentro de uma caverna. Eu estou falando de um homem profeta de Deus que abria e fechava o céu a hora que queria, até o dia que ele começou a reclamar. Na hora que ele reclamou, murmurou, dizendo: Deus, só sobrou eu, porque ninguém mais quer se converter, só eu. Deus diz assim:
Engano seu, tem 7.000 que não dobraram os joelhos. E ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu caminhando sem rumo no deserto. Parou debaixo de uma árvore de um zimbro. A árvore de zimbro, ela tem pouca folha. Quando o sol começou a bater na cara dele, ele começou a reclamar e foi parar deprimido dentro de uma caverna. Porque murmuração nos afasta de Deus, enfraquece a nossa vida espiritual. Não tem como o indivíduo ser murmurador e dizer que ele está em plena comunhão com Deus. Não tem como. Mas na hora que ele caiu em si, que ele se retratou com Deus, Deus disse para ele, sai da caverna. E quando saiu da caverna, Deus deu uma missão para ele. Agora você vai voltar o mesmo caminho a pé. O mesmo caminho a pé. E você vai agora ungir um profeta no teu lugar. Vai lá no campo de Meolá, aproveita um rapaz que está trabalhando lá chamado Eliseu, que está trabalhando pesado, não está reclamando, não está murmurando, e vai ungir profeta no teu lugar. Por que é que Deus levantou um substituto? Porque ele deixou de ser profeta para ser murmurador. Mas ainda bem que ele passou no teste. Ele foi lá, ungiu Eliseu e não ficou reclamando. Deus, eu sei que vai ficar no meu lugar. Pelo contrário. Ele se dispôs a ensinar o rapaz a ser melhor do que ele. Porque isso é discipulado. E por causa disso, Deus cumpriu o último desejo do coração dele, que era não ver a morte, e o levou ao céu. Então, a murmuração ela vem enfraquecendo a nossa vida espiritual. A murmuração, querido, é o oposto da adoração. É o oposto do quê? Quando eu adoro, quando eu faço um ato de adoração, como nós fizemos hoje à noite aqui, quando eu estou em um ato de adoração, eu atraio a presença de quem? De Deus, correto? Se a murmuração é o oposto, quando eu murmuro, eu atraio a presença de quem? De demônios. É isso mesmo. Quando eu adoro, eu atraio a presença de Deus. Quando eu murmuro, quando eu reclamo, eu estou atraindo presença de demônios. Então, irmão, não adianta a gente vir domingo aqui adorar o Senhor e chegar segunda no nosso local de trabalho chutando as ferramentas. Jogando ferramenta para um lado, para o outro, xingando quem trabalha com a gente, chamando o pessoal para vir para o braço. Você está atraindo o quê? O demônio da violência. Desarmonia, não tem shalom, não tem paz. Não tem. Por quê? Porque o oposto da adoração é a murmuração. E se a adoração atrai a presença de Deus, a murmuração atrai demônios. Quando o povo que saiu do Egito começou a murmurar, cada vez arranjava uma encrenca. Teve uma vez que eles murmuraram tanto que a Bíblia diz que saíam serpentes do meio da areia do deserto e começou a picar e matar eles. Porque foi fruto da murmuração. Mesmo estando ao redor de um tabernáculo, que era um lugar de adoração, quando eles começaram a murmurar, as serpentes começaram a vir, que simboliza justamente atuações demoníacas. Terceira coisa que a murmuração faz, ela ataca a comunhão com a igreja. Pessoas que murmuram, primeira coisa que ela quer abandonar é a igreja. O primeiro culpado é Deus, depois é a igreja. Culpa Deus, culpa a igreja, e diz assim, eu não vou mais na igreja. Porque é fruto da sua murmuração. Agora, quando o indivíduo é adorador, ele tem sede de estar na casa de Deus. Quando ele é adorador, ele fica contando a hora de estar na presença de Deus para adorar. Agora, quando ele é murmurador, ele fica fazendo todos os métodos e caminhos para se afastar da casa do Senhor. E a murmuração também, ela impede desfrutar as bênçãos, as promessas de Deus, inclusive a prosperidade. A murmuração se torna um dos principais elementos que roubam a nossa prosperidade e muitas vezes nós nem percebemos, porque nós achamos que prosperidade só tem a ver com trazer dízimos e ofertas na casa do Senhor. Querido, esse é um dos elementos. O outro é ter sempre em nossa garganta altos louvores a Deus. Quando nós usamos a murmuração, querido, nós estamos impedindo que promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Vamos para um momento prático.
Me aponte, pense aí, eu vou lhe dar alguns segundos, pense aí. Um murmurador, aquela pessoa que você encosta nela, só reclama da vida, reclama de tudo, reclama, que é próspera. Pensa aí. Conseguiu lembrar de um reclamador que é próspero? Na maioria, eles reclamam por quê? Porque não tem dinheiro. E vai continuar sem ter, enquanto a boca for um caminho de murmuração. Enquanto a boca reclamar, vai continuar. Porque a Bíblia diz que a boca só fala do que está cheio onde? No coração. Se o coração está cheio de murmuração, como é que vai prosperar? Então a murmuração, ela rouba realmente de nós. Há pessoas, querido, que podem ter até dinheiro, mas não tem prosperidade. Eu sempre uso uma frase que eu digo assim, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Murmura tanto, reclama tanto, você diz, pastor, mas eu me lembrei aqui, fulano de tal, dono de um comércio, tem dinheiro, não sei o que mais, vive reclamando, vive murmurando. Dá uma geral, olha como é a vida dele. Às vezes é escravo do serviço dele, nunca viajou daqui para o Rio de Janeiro, para tirar umas férias. Não foi daqui na praia. Porque ele pensa o seguinte, estou trabalhando. Eu não vou descer lá na praia para pagar R$10 num picolé. Onde é que está a prosperidade de um cidadão desse? Não tem. Não tem, meu irmão. Então, murmuradores, eles não são prósperos. Por quê? Porque a murmuração é o segundo principal elemento que rouba a nossa prosperidade. E muitas vezes nós não entendemos isso e depois nós reclamamos e dizemos que eu sou fiel a Deus, mas eu não prospero. É fiel, não prospera porque é murmurador. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Reclamar resolve o problema? Não. Então murmurar não resolve o problema. Pelo contrário, o murmurador, ele nunca ganha a bênção de Deus além da borda. Ele ganha no máximo, no limite da sua necessidade. Vamos para a Bíblia? Quando o povo estava no deserto, eles começaram a murmurar, dizendo, Senhor, por acaso tu nos tiraste do Egito para morrer de fome nesse deserto? Deus disse assim, eu vou suprir a necessidade de vocês. Amanhã de madrugada eu vou enviar maná. Para quem não compreende Bíblia, acha que maná é uma bênção. Querido, maná é comida de necessitado. Murmurador de deserto. A prova disso é que todo dia eles tinham que levantar 5 horas da manhã para colher o maná. Se acordasse atrasado depois das 6, quando o sol nascesse, o maná derretia e ele não tinha mais. Ele não podia pegar uma quantidade maior do que ele precisava, nunca tinha sobra, nunca tinha transbordando, porque se ele pegasse uma quantidade maior do que ele precisava, no outro dia o que acontecia com o maná? Estragava, estava podre. Quando ele catava ali o maná cedinho, que ele levava para a casa dele, a Bíblia diz que ele podia fazer bolo, ele podia assar, ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Alguns teólogos judeus chegam a dizer que o indivíduo, quando colocava o maná na boca, aquilo que ele pensasse que estava comendo tinha um sabor na boca. Coisa boa, né? Mas se ele guardasse para o outro dia, na hora que ele abrisse a panela, fedia mais do que um animal podre. Por quê? Eles reclamaram, Deus deu maná? Deu, mas nunca sobrava. A sobra sempre perdia. Por quê? Porque o maná era fruto de murmuração, fruto de reclamação. Ao ponto que chegou uma hora que eles se enjoaram de comer maná e foram murmurar de novo. E Deus mandou uns pássaros, cordonize, cair lá no arraial. E eles pegaram e começaram a comer as cordonize. Aí pensaram, isso aqui não apodrece. A gente passar um salzinho, alguma coisa, vai dar um bocado de dia. A Bíblia diz que a carne ainda estava no dente. Quando a ira do Senhor se acendeu, veio o fogo do céu e começou a pegar fogo na barraca deles. Eles tiveram que largar a comida para ir jogar areia lá para apagar o fogo.
Por quê? Porque nunca sobra. Do murmurador nunca vai ter a promessa de Deus de receber transbordando além da borda. Então, se você quer ser próspero, querido, ouça o conselho da palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 10:10. Diz assim: não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Então a Bíblia está dizendo, além de, independente de você querer ser próspero ou não, não se entregue à murmuração, porque quem resmunga acaba sendo morto pelo destruidor. E o destruidor aqui não é o personagem lá dos Tartaruga Ninja não, tá? É Satanás. Ele é o destruidor que a Bíblia está falando. Então, primeiro, sabotador, infidelidade. Segundo, murmuração. Terceiro inimigo que rouba a nossa prosperidade, que talvez você nunca parou para pensar, mas esse é o mais enganador de todos, é o mais sutil. Qual? Desrespeito ao processo. Pessoas que querem burlar o processo, que já quer chegar no resultado final, quer chegar lá na bênção sem ter um processo. É outro sabotador da nossa prosperidade. Você já ouviu falar que quando Jesus começou o seu ministério, o primeiro teste que ele passou, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Qual foi a tentação, em resumo, assim, geral, que Satanás tentou Jesus? Foi para ele sabotar o processo. Ofereceu para ele o resultado. Se tu é o filho de Deus, para que jejuar? Para que passar fome? Transforma logo pedra em pão, come e resolve o problema. Ele queria tirar Jesus do processo do quebrantamento, do processo do jejum, já levar lá na frente. E Jesus ia ter lá na frente o alimento, não é à toa que Deus mandou anjos do céu para trazer comida para ele. Mas Satanás ofereceu o quê? Ele sabotar o processo e já ir para o resultado. Na segunda tentação não foi diferente. A Bíblia diz que depois que Jesus tivesse toda a sua caminhada no céu, ele seria recebido em glória. Então o que foi que Satanás ofereceu para ele? Para que essa caminhada? Para que passar tudo isso? Sobe no pináculo do templo e pula de lá, porque Deus vai dar ordem aos anjos para te proteger. Você vai ser ovacionado, você já vai receber a glória. Não precisa do processo. Se o resultado é glória, vai direto para a glória, não precisa pagar preço, andar, ensinar a pessoa, carregar a cruz. Não, já vai para o espetáculo, já vai para a apoteose, para o grande finale. Já vai para a glória. Foi o que Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Não vem com essa história de querer me sabotar a minha missão, sabotar a prosperidade, sabotar a redenção da humanidade, querendo tirar o processo e me oferecer só o resultado final. Como se não bastasse, veio a terceira tentação. E ele ofereceu o que para Jesus? Olha, está vendo todos os reis da terra? Você veio morrer por isso, não foi? Você não veio para resgatar toda essa galera? Vai ter que passar numa cruz. O processo é muito doloroso, é muito doído. Faz o seguinte, esquece cruz. Se tu dobrar o teu joelho e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Oferecendo o resultado final que Jesus veio fazer. Mas queria que Jesus sabotasse o processo. E muita gente não prospera por causa disso. Ele não quer passar pelo processo, ele quer o resultado final. E aí sabe o que é que acontece? Nós aceitamos Jesus e vamos murmurar aos pés do Senhor, pedindo resultado sem processo. Isso acontece desde o dia da Bíblia, quando o indivíduo ele começa a se comparar com o ímpio. Ele começa a olhar e diz assim: Jesus, mas eu estou na tua casa, eu oro, eu clamo, eu sou fiel, eu sou isso, aquilo outro, tal. Olha o carro do cara é melhor do que o meu. Ele nem ama o Senhor. Ele não segue teus caminhos. Vive bebendo no mundo.
De vez em quando ele está que nem um porco, bebendo, por causa que o time dele ganhou. Aí junta porco com porco e faz uma porcada só. Aí você fica comparando. Mas, peraí, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem bênçãos que Deus dá para o justo e o ímpio da mesma forma. Agora, para os seus filhos, Deus quer dar a bênção que transborda, um nível acima. A Bíblia diz que para o justo e para o injusto, Deus dá a chuva, Deus dá o sol, Deus dá o colheita e o plantio. Agora, presta atenção. Muitas vezes, esse cidadão que já aceitou Jesus está sabotando o processo, chega lá no final e quer que Deus dê o resultado para ele, que ele seja próspero sem processo. Enquanto que o ímpio, põe a mão nas minhas palavras, tá bom? Para depois você não arranjar desculpa. O ímpio, ele ralou, acordava cedo, ia trabalhar, saía cansado do trabalho e ia estudar. Chegava meia-noite, 1h em casa. No outro dia, 5 da manhã, já tinha que estar em pé para trabalhar. Durante um grande período, ele ralou ali, cumpriu todo o processo, tal. Se formou, agora ele tem direito. Não foi uma semeadura que ele fez? Agora ele tem direito de colher. Está colhendo o fruto da semeadura dele. Aí o cristão, muitas vezes, não quer fazer nada disso e quer olhar lá no fim e dizer assim, Deus, eu quero também o que ele tem. Aí Deus diz assim, então vai acordar de madrugada para ir trabalhar. Vai estudar que nem ele. Vai ralar o tanto que ele ralou. Por quê? Porque, querido, bênção sem processo é armadilha de Satanás. Vamos para a prática do dia a dia? O indivíduo não quer trabalhar, alguém chega com ele e diz assim, não, é só você fazer um corre para mim que você vai ganhar mais do que fulano ganha um mês inteiro trabalhando. É um correzinho de meia hora. Você é doido, trabalhar o mês inteiro para ganhar essa mixaria? Faz só um correzinho para mim de meia hora que tu vai ganhar 10 vezes mais. Isso é o quê? Resultado sem processo. Aí o indivíduo ele corre lá no resultado, mas todo resultado tem que ter processo. Aí o indivíduo ele corre lá no resultado, na hora que ele chega no resultado, que ele pega o dinheiro, ele tem que voltar para o processo, só que o processo agora é judicial. Ele vai parar lá na cadeia. Porque tem que ter processo, meu irmão. Então é melhor você fazer o processo e receber o resultado, que pegar o resultado e depois ter que responder processo. É simples assim. Então, rouba de nós. E olha, vou mostrar o que a Bíblia diz. O projeto de Deus para todos nós é que tenhamos um processo na jornada. Se você nunca ouviu falar isso, querido, me perdoe por não ter lhe falado antes, mas em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim, dizia a todos. Se eu pegar esse mesmo texto e ler lá em Mateus, está escrito assim, disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quando chega no livro de Marcos, Deus diz assim, e falou o Senhor para a multidão presente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. No livro de Lucas, ele já reúne todo mundo, discípulo, multidão, ele diz assim, falou o Senhor a todos. E eu e você estamos no meio de todos. O que é que o Senhor diz? Se alguém quer vir após mim, basta ir direto no resultado? Tem um processo. Qual é o processo? Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Não existe evangelho sem cruz, meu irmão, sem carregar cruz. Não tem como chegar no céu, ser arrebatado, morar com o Senhor, se em seguir o processo de renúncia na terra. Sem Ele, não se alcança o reino dos céus. Então, tudo na vida tem que se respeitar o processo. E é por isso que tem muita gente que não prospera, porque ele está esperando o resultado e não quer passar pelo processo. Ele vai passar a vida inteira orando, dizendo, Senhor me prospera, Senhor me prospera, Senhor me prospera, Senhor me prospera. Aí Deus diz assim, ok, o caminho é esse. Pegue a cruz e caminhe, que eu vou te prosperar no caminho. Não, Senhor, me prospera, me prospera. Pega a cruz, cumpre o processo do caminho. Não, Senhor, eu quero ir direto no resultado. Aí Satanás chega e diz assim, esquece esse negócio de andar com Jesus.
Tem que carregar a cruz no processo. Eu vou te colocar direto lá nas cabeças. Vou te botar direto na diretoria. Já mostra o resultado final. E o indivíduo vai. E aí não prospera. E ainda tem muitos problemas na vida. Então, querido, se você quer prosperar na sua vida, cuidado com os projetos de prosperidade rápida, sem cumprir a jornada, sem cumprir o processo. Por via de regra, não é de Deus. Se você quer vencer os sabotadores da sua prosperidade, seja fiel a Deus, não murmure e viva os processos com alegria. Cumpra os processos. Pague o preço, carregue a sua cruz no processo, que o Senhor diz que no final Ele troca a cruz por uma coroa de glória. Ele tem um resultado já para você, mas cumpra o processo, leva a cruz, e chegar lá na frente, você vai saber ser grato. E o quarto inimigo que eu quero falar hoje, esse é o mais devastador de todos. O primeiro é o mais conhecido, o segundo é o mais usado, o terceiro é o mais enganoso e o quarto é o mais devastador. Esse aqui acaba com a prosperidade de qualquer um. Chama-se desonra. Esse aqui quebra qualquer um. Chama-se desonra. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. O que é mais fácil? Seguir um líder religioso e carismático ou seguir um líder libertador? É mais fácil você seguir um líder carismático, daquele que boa praça, que resolve tudo, ou aquele que é libertador, que começa a dizer assim, ó, você tem que andar nesse caminho? Carismático, é lógico. Vamos ver isso na Bíblia? Querido, era mais fácil o povo no deserto querer seguir Corá do que Moisés. Porque Corá reunia todo mundo e dizia assim, que é isso, gente? Para que é que nós temos que seguir Moisés? Todos nós somos homens de Deus. Olha o que diz ele no capítulo 16 de Números, versículo de 1 a 3. Corá, filho de Izá, filho de Coate, da tribo de Levi, tomou consigo a Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, da tribo de Rubens. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleito por ela, varões de renome. O cara era carismático ou não era? Ele conseguiu trazer para o lado dele só a nata. 250 príncipes, não foi 250 pé rapado que ele trouxe para o lado dele, não. Ele, com a forma carismática de agradar todo mundo, ele trouxe os 250 principais príncipes ao seu lado. E se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta, pois toda a congregação é santa. Olha o religioso aí, ó. Carismático, ele é muito... O religioso e o carismático, eles sempre estão juntinhos, né? Atrai todo mundo e diz assim, basta. Porque toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? É bonito o discurso, né? Quem falou isso foi Corá. Reuniu os 250, fez toda aquela conversa, chegaram lá, foram bater de frente com Moisés e Arão e disseram assim, ó, basta, a partir de hoje, acabou esse negócio de vocês serem pastor sobre nós, líder sobre nós, mandar a nossa vida. Porque todos nós aqui somos homens santos. Todos nós aqui temos a presença de Deus. Então agora, ninguém recebe mais ordem de ninguém. Aí eu fico dizendo, que santo é esse? Que presença de Deus é essa? Que o indivíduo quer andar em anarquia. Eles, querido, eram homens rebeldes, que influenciaram de forma carismática os outros, com um discurso de religiosidade, e quem andou com eles foi engolido pelo deserto. A Bíblia diz que a terra se abriu e esses 250 homens com as suas famílias foram engolidos pelo deserto. Por quê? Porque é mais fácil seguir líderes religiosos e carismáticos do que libertador. Moisés era um libertador.
E todo libertador, ele começa, a primeira coisa que um libertador faz, ele traz a palavra de Deus e mostra para as pessoas. E a maioria não quer a palavra de Deus, quer o carisma, quer a boa afeição, em vez de a genuína palavra de Deus. É mais fácil, queridos, seguir um líder religioso do que um libertador da humanidade, como foi Jesus. Jesus, libertando aqueles que queriam segui-lo, no capítulo 6 de João, é um dos capítulos mais icônicos para a gente entender isso. Capítulo 6 de João fala sobre a multiplicação dos pães. Primeiro dia, Jesus multiplicou os pães, as pessoas ficaram assim, uau! Esse é o líder que nós estamos procurando. Todo dia dá comida de graça. Vamos atrás dele. Quando aumentou a multidão, eu fico imaginando. A Bíblia diz que no dia que Jesus multiplicou pães e peixes, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se aí 20.000 pessoas. Essa galera toda chegando na cidade dizendo assim, cara, hoje nós fomos atrás de um cara ali no deserto, deu pão de graça para todo mundo, fez um milagre lá. No outro dia a multidão no mínimo dobrou. Quando chega todo mundo lá com a multidão dobradinha, bonitinha, querendo pão, Jesus agora resolveu ser o libertador. E Jesus começa a falar com eles a partir de João capítulo 6, a partir do versículo 48. E na hora que está todo mundo lá, Jesus para, todo mundo senta naquela expectativa. Eu imagino aquele pessoal que já tinha levado o tapaézinho para levar um pouquinho a mais para casa, né? Hoje a gente vai comer à vontade, vou levar para casa. Jesus levanta e diz assim, eu sou o pão da vida. E o pessoal diz assim, mas como assim? Pão, multiplicar pão, e ele está dizendo que ele é o pão, a gente vai ter que morder ele hoje? Aí ele continua, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, e o pão que eu der, darei a eles a vida eterna. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode ele dar-nos de comer a sua própria carne? Para resumir aqui a conversa, Jesus agora aumenta a multidão, todo mundo atrás daquele líder carismático que dava pão, que dava comida. Ele pega e diz assim, hoje a conversa é outra. Hoje é o seguinte, os pais de vocês comeram o pão que Deus mandou no deserto, murmuraram, reclamaram e morreram lá no deserto. Eu vim para libertar vocês. E a partir de agora é o seguinte, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você não comer da minha carne, do meu sangue, você não pode chegar no céu. Aí o pessoal diz assim, ih, agora ficou feio. A gente veio para comer pão, o cara quer que a gente morda ele, beba sangue dele, virou canibalismo agora o negócio. Não dá. Porque enquanto eles estavam atrás do material, Deus estava querendo libertar eles da questão espiritual. Então, Jesus começa a dizer, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se você provar de mim, você viverá eternamente. É óbvio que Jesus não estava falando de canibalismo, de comer carne humana, beber sangue. Ele estava falando do quê? Das pessoas pararem de ir atrás dele só pelas coisas materiais e ter uma libertação que produzisse neles vida eterna. Aí sabe o que é que os interesseiros falaram? Está no versículo 60, diz assim, muitos dos seus discípulos, não era nem a multidão, era discípulo, tendo ouvido tais palavras, disseram assim, duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Nós não gostamos desse negócio não. Quando a palavra era só para multiplicar pão, glória a Deus. Agora esse negócio de libertação, não quero não. Quem vai aguentar isso? E aí responderam os discípulos no versículo 66 a 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus para os 12, porventura vocês também não querem se retirar? Respondeu Simão Pedro, Senhor,
Para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando chega na hora da libertação, querido, é mais fácil seguir um líder carismático do que um líder libertador. Enquanto Jesus estava multiplicando pães, a multidão só aumentava. No dia que ele chamou para a responsabilidade da libertação, começou a olhar para a cara do outro e disse assim, não dá para seguir não. E a Bíblia diz que muitos foram embora. Diminuiu tanto a multidão que sobrou só os 12. E Jesus diz assim, vocês também não querem ir atrás deles não? Para onde iremos nós, Senhor, se só tens a palavra de vida eterna? Veja bem, religiosos eles aprisionam, enganam, submetem a fé às tradições, mas só um libertador tem palavra de vida eterna. Só um libertador. E como é que eu vou fazer, pastor, saber a diferença entre um religioso e um libertador? O mesmo texto mostra. A sequência do sermão de Jesus mostra. O religioso, a marca de um religioso ele sempre quer reconhecimento. Todo religioso, ele quer reconhecimento e elogio. Quais são os religiosos mais famosos nos dias de Jesus? Os fariseus. Como é que fariseu orava? Ele ia para os cantos das ruas, onde passava muita gente, levantava a mão para o céu e dizia, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nesses pecadores que estão aí, mas eu já sou um homem santo e purificado. Não é à toa que a palavra fariseu significava santo e separado. Jesus, olhando aquela papagaiada toda, uma vez disse assim, vocês querem agradar a Deus com o coração de vocês? Entra lá no seu quarto, fala em secreto, só para Deus ouvir. A partir desse dia, os fariseus olharam para ele e disseram assim, ih, rapaz, esse negócio não vai dar certo não. Vamos matar esse tal de Jesus. Por que eles iam para os cantos das ruas gritar que eles eram santos e fazer orações altas? Porque eles tinham ensinado para o povo uma tradição que não tinha na Bíblia, que onde passasse um homem santo, as pessoas tinham que jogar dinheiro. Entendeu agora? E Jesus disse assim, não, vai lá para o seu quarto e ora em secreto. Porque você não tem que fazer oração para agradar as pessoas, para as pessoas te recompensarem. Porque religioso, carismático faz isso, né? Agora, quem é libertador não está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com a palavra. Ele está preocupado com aquilo que diz a palavra. O libertador, querido, ele continua a sua missão, a sua jornada, independente de elogios, independente de reconhecimento. Porque quando os discípulos disseram isso, não, Jesus, nós não iremos para outro lugar, porque só tu tens a palavra de vida eterna e nós reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Olha o que Jesus respondeu para eles no versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12, todavia no meio de vocês tem um que é o próprio diabo. Aí você vai dizer, mas que Jesus grosso, né? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor e sinceridade. Se Jesus viesse hoje na terra, a maioria dos crentes não seguiria o Jesus. Sabe por quê? Porque eu não sei quem foi o endemoniado que inventou um evangelho paz e amor, que Jesus era um trouxa, que todo mundo levava na orelha. Esse Jesus não é o da Bíblia, meu irmão. O Jesus da Bíblia, ele é libertador. Quando ele precisava confrontar, ele confrontava. E tem detalhe, Jesus não chamava no gabinete, Jesus confrontava na frente de todo mundo. Se fizer hoje em dia, meu irmão, que misericórdia, até processo a gente é processado. Eu fico imaginando, querido, que ia ter que abrir uma vara específica em tudo que era fórum só para processar Jesus. Hoje em dia existe a vara da família, a vara jesusita, só para processar Jesus. Porque Jesus, quando eu tinha que chamar a atenção, chamava na frente de todo mundo. Ele chamou os 12 na frente de quem ainda estava por lá e disse assim, vocês 12 estão dizendo que vão andar comigo porque eu tenho palavra de vida eterna, mas eu sei que no meio de vocês tem um que está sendo usado pelo diabo e vai me trair. Jesus não chamou no gabinete não, ele falou, foi publicamente. Por quê, querido? A desonra é o mais devastador de todos os sabotadores da nossa prosperidade. Porque a desonra, ela rouba o principal elemento que nos faz próspero. Qual, pastor? Pergunte para mim, qual?
sabedoria. Para você ser próspero, Deus te dá sabedoria. Quando você recebe sabedoria do alto, você recebe sabedoria, você começa a fazer as coisas com mais agilidade, com mais precisão, ganhando mais, investindo menos, colocando menos força. Por quê? Atos de sabedoria. Quanto mais sábio você é, mais você prospera. A desonra, ela justamente rouba a sabedoria, para poder o indivíduo também não prosperar. Onde está isso, pastor, na Bíblia? Provérbios capítulo 3. Depois pegue na sua casa e medite no capítulo inteiro de Provérbios capítulo 3. É o capítulo que mais descreve a sabedoria. Eu vou ler alguns versículos. Provérbios 3, versículo 11 a 18 diz assim: Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sinta magoado por causa da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o seu bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e a pessoa que a encontra com entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata. O lucro que ela, a sabedoria, proporciona é maior do que o acúmulo de ouro fino. A sabedoria é mais preciosa do que os rubis mais puros, e tudo que pode ambicionar não é comparável a ela. Versículo 16. Ao passar da vida, na mão direita da sabedoria, te garante longevidade, e na mão esquerda da sabedoria está riqueza e honra. Então, se a riqueza e a honra está na mão da sabedoria, quando o indivíduo perde a sabedoria, automaticamente ele perde o quê? Riqueza e honra e muitos anos de vida. E está dizendo é a Bíblia. Versículo 17. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à paz. A sabedoria é a árvore que oferece a vida, e quem abraça, quem a ela se apega, será muito feliz. Vamos analisar esse texto para nós encerrarmos? Olha o que o texto diz. Versículo 12. Deus corrige a quem Ele ama. Deixa eu dizer uma coisa para você ficar bem pensativo. Vou melhorar, vou fazer uma pergunta para não ficar muito pesado. Você alguma vez já foi corrigido por Deus? Não precisa responder. Você já foi corrigido por Deus? Se você foi corrigido por Deus, é porque Ele te ama. Pastor, Deus nunca me chamou a atenção, Deus nunca corrigiu. Estou preocupado com você. Se alguma vez você leu alguma coisa na Bíblia que você não concordou porque Deus te corrigiu, isso é porque Ele te ama. Como o pai que quer bem os seus filhos. Ah, pastor, eu nunca li um texto na Bíblia que me corrige, porque eu só pego aquela caixinha da promessa que só tem versículo bom. Cuidado, você está fugindo do amor de Deus. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Então, toda vez que Deus te corrigir, o que é que você vai dizer? Obrigado, Senhor, porque Tu me amas. Se passar um tempo sem corrigir, você diz assim: Deus, foi o que eu fiz para o Senhor. O Senhor não está assim me amando, declarando amor para mim, porque a declaração de amor de Deus vem através de correção. A declaração de amor de Deus vem através de correção. Qual a maior declaração de amor que Deus fez para a humanidade? A morte de Jesus na cruz foi para corrigir a rota da humanidade, porque a Bíblia diz que todos estavam andando sem Deus, sem paz, sem salvação, para a perdição. Então o maior ato de amor dele foi para corrigir a rota da humanidade. Maior declaração de amor para o ser humano é quando ele corrige.
Se você não quer ser corrigido por Deus, querido, você ainda não experimentou o amor de Deus. Mas no dia que você experimentar o amor de Deus, você vai ser grato pela correção do Senhor na sua vida. Quando Deus nos corrige, além de nos amar, sabe qual é o presente que Ele nos dá na sequência quando nos corrige? Sabedoria. E o texto que nós lemos diz assim, que sabedoria vale mais do que ouro, fino, refinado, puro, vale mais do que prata, vale mais do que rubi. Por quê? Porque a sabedoria nos dá capacidade de vivermos bastante e de produzirmos riqueza. Mas o versículo de número 16 diz que na mesma mão está riqueza e honra. Se tirar a honra, não tem riqueza. Porque as duas estão na mesma mão. Por isso é que a desonra é um fator que rouba a nossa prosperidade. Não existe riqueza abençoada sem honra. Tem que os dois andarem juntos. Então, querido, a desonra é o mais devastador de todos os sabotadores, porque ela retira a sabedoria que nos produz riqueza e prosperidade. Honrar, querido, não é uma questão que não precisava ninguém nos cobrar honra. Até porque o livro de Provérbios nos aconselha isso, que pessoa que fica cobrando honra para si, fica enjoativa, que nem comer muito mel. Eu digo que honrar, querido, além de tudo é uma questão de inteligência. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz assim, filho, honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então é questão de inteligência. Quer viver muito? Honra pai e mãe. Detalhe, a Bíblia não diz assim, honra teu pai se ele for bonzinho. Honra teu pai e tua mãe se ele te der mesada. Honra teu pai e tua mãe se eles tiverem presente. A Bíblia manda você honrar. Pode ser ele um presidiário. Você precisa honrá-lo. Ir lá na porta do presídio visitar ele. Mas ele é bandido. Mas ele é seu pai, é sua mãe. A Bíblia não qualifica, manda honrar. Independente. Nunca me reconheceu, não me deu nenhum nome no RG. Seja melhor do que ele. Seja melhor do que ele. Ele não registrou na terra o seu nome? Registre no seu coração e no reino dos céus o nome dele. Para que ele tenha salvação e seja transformado. Seja melhor. Porque, querido, o mal beneficiado não é ele, é você. Porque vai ter muitos dias na face da terra. Quando a Bíblia manda nós honrarmos líderes, seja eles autoridades políticas, eclesiásticas, seja quem for, a Bíblia diz que aquele que honra os seus líderes alcançará recompensa de honra. Honrar líderes, pessoas, é você cumprir uma jornada para ser honrado também. Simples assim. E por fim, eu já li o texto para você, de Provérbios 3:11, 3:9, que diz que quando você honra o Senhor com seus bens, você prospera. Então honrar, querido, não precisa ser um peso para ninguém, é uma questão de inteligência. Todo fruto de honra me traz prosperidade. Todo fruto de honra me traz prosperidade. Quando eu honro uma pessoa que está numa posição, num cargo hierárquico abaixo do meu, também tem recompensa, também tem prosperidade. Porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar as pessoas a nível de achar que elas são superiores a nós. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. E você olhe para o seu irmão como ele fosse superior a você. Mas pastor, eu sou formado, tenho 4 diplomas, falo 8 idiomas, eu não sei o que mais. O cara está lá, largado, bêbado, não sei o quê. Pois é, a Bíblia diz que quando você honra ele, o beneficiado é você. Então honre.
Quem quer que seja, honre. Porque sem honra não tem riqueza. Porque assim como a riqueza e a honra andam na mesma mão, pobreza e desonra também andam junto. É só inverter. Se honra e riqueza estão na mesma mão, desonra vai andar junto com a riqueza? Desonra vai andar junto com pobreza. Então hoje, essa palavra de correção de Deus para nós, é sinal que Ele nos ama. Eu finalizo dizendo, faz parte do projeto de Deus que você seja uma pessoa próspera nessa terra. Mas o projeto de Satanás é sabotar você com esses 4 elementos de sabotagem: infidelidade, murmuração, fuga dos processos e desonra. Mas hoje, como filhos amados, grato ao Senhor, eu quero convidar você, porque eu também vou fazer isso hoje. Nós vamos nos levantar diante do Senhor e vamos dizer: Senhor, me perdoe se eu fui infiel, se eu murmurei, se eu fugi dos processos, se eu desonrei. Porque a partir de hoje, esses sabotadores não vão roubar a minha prosperidade. A partir de hoje, eu entendi, hoje a sabedoria me trouxe, ampliou o meu leque. E prosperidade não tem a ver só com fidelidade. Tem a ver com fidelidade, tem a ver em não murmurar, tem a ver em cumprir processo e tem a ver com honra. Então, se você quer, você pode comer o melhor dessa terra. Você pode prosperar tremendamente, mas tem que vencer esses sabotadores. Se você quer vencer esses sabotadores, fique em pé, eu quero orar com você. Eu me incluo hoje junto com você, querido, porque quando o Senhor me trouxe essa palavra, me impactou bastante. Para mim entender que algumas coisas ainda não tinham desatado. Porque muitas vezes nós focamos só na questão de fidelidade na casa do Senhor e está super certo. Mas existem outros elementos em torno que querem roubar a nossa prosperidade. E hoje eu quero te convidar, como eu estou disposto diante do Senhor, a corrigirmos esses 4 pilares. Uma casa, quando ela é feita, ela precisa ter pelo menos 4 colunas. No mínimo. Então hoje nós vamos refazer essas colunas. A nossa primeira oração hoje vai ser nos arrependendo pelos atos de infidelidade a Deus, às pessoas, aos compromissos que nós não cumprimos. Nossa segunda oração hoje vai sendo renunciar de nós. E aí a gente precisa muito clamar pela ajuda do Espírito Santo para não sermos murmuradores, reclamões da vida, de desenvolvermos em nosso coração algo chamado satisfação, agradecimento. Terceiro, se disponibilizar a não fugir dos processos. Se tem que carregar a cruz, vamos carregar. Se tem que cumprir a jornada, vamos cumprir. Se tem que andar, vamos andar. Mas cumpra o processo. E por fim, pedir a Deus que nos perdoe por todos os atos de desonra. Eu posso garantir para você que pela palavra de Deus, que é a verdade, se nós consertarmos essas quatro áreas de nossas vidas, não haverá sabotador que vai roubar a tua promessa. Não vai tirar a prosperidade que Deus tem para você. Aquilo que o Senhor um dia liberou dos céus como plano dele para a sua vida, vai se cumprir. E você vai ser um daqueles que vai transbordar. E vai ter um testemunho para dizer: quando eu entendi tudo isso, eu fui além da borda. Eu transbordei. Porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a nossa primeira oração hoje é: Senhor, nos perdoe pela infidelidade. Pai, nós entramos na Tua presença hoje,
E clamamos diante de Ti, meu Deus. Colocamos as nossas vidas e em primeiro lugar nós Te agradecemos, porque o Senhor só corrige a quem ama. E se o Senhor está nos corrigindo esta noite, é sinal que o Senhor nos ama e tem um projeto especial para ministrar sobre nossas vidas e corações. Nos perdoe, Senhor, pelos atos de fidelidade, por aquilo que nós não cumprimos, aquilo que nós nos comprometemos e não cumprimos, não fomos até o fim. Que não fomos fiéis na palavra que demos, não fomos fiéis, Senhor, em devolver os nossos dízimos na Tua casa, não fomos fiéis nos votos que nós fizemos, não fomos fiéis, Senhor, na palavra que nós empenhamos, meu Deus. Nos perdoe. Que hoje o Teu sangue, o sangue do Cordeiro, venha sobre as nossas vidas neste lugar. E retire de nós, Senhor, toda marca, Senhor, de infidelidade. E estabeleça, Senhor, o Teu fiel propósito em nossas vidas e em nossos corações. Nossa segunda oração hoje, Senhor. Pedimos que o Senhor faça como fez com o profeta Isaías. Pega uma brasa viva do Teu altar e toca nos nossos lábios, Senhor. Tira de nossa boca toda palavra de murmuração, toda palavra de reclamação. Dá-nos um coração de carne, um espírito novo, como diz a Tua palavra. Um espírito, Senhor, reto e temente a Ti. Que não haja, Senhor, palavras de murmuração em nossa boca, mas que pelo contrário, Senhor, haja altos louvores na nossa boca, na nossa garganta, como diz a Tua palavra, meu Deus. E que cada um, Senhor, seja um adorador e não um murmurador. Porque sabemos, Senhor, que quando Te adoramos, atraímos a Tua presença. E quando a Tua presença vem, traz sabedoria. E quando traz sabedoria, nos traz riqueza e prosperidade. Nos perdoe, Senhor, quando murmuramos e ao contrário disso, atraímos demônio que trouxe pobreza, ruína e miséria para as nossas vidas. Mas hoje nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E dizemos, repreenda-nos, Senhor. Toca em nossos lábios, como tocaste no lábio de Isaías. E transformou ele de um murmurador, de um reclamador, em um profeta. Que mudou a história da sua geração e até hoje nos confronta, meu Deus. Oramos também, Senhor, e pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, que queríamos ter resultados sem cumprir processo, sem obedecer o processo, a jornada, a caminhada. Nos comparamos até com o ímpio, que já tinha até cumprido a sua missão, já tinha cumprido a sua caminhada. Nos perdoe. Queremos hoje, Senhor, viver o que diz a Tua palavra. Renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir. Porque sabemos, Senhor, que Tu não nos deixará só no caminho, mas nos ajudará até o final, onde o justo juiz trocará toda a cruz pesada por uma coroa de glória. Nos perdoe também, Senhor, por esse pecado devastador da desonra. Que a partir de hoje possamos honrar o Senhor, honrar a Tua palavra, honrar a Tua verdade, honrar nossos pais, honrar os nossos líderes, honrar as pessoas que o Senhor colocou como autoridade sobre as nossas vidas. Honrar, Senhor, até aqueles que estão em cargos e posições inferiores às nossas. Nos ajuda a desenvolvermos, Senhor, o princípio da honra, para que possamos, Senhor, ter riqueza e prosperidade em nossas mãos. Temos dias, Senhor, com saúde e vida nessa terra. E temos um testemunho que o Senhor foi além da borda, que o Senhor fez transbordar, além daquilo que o Senhor tinha prometido, além do que a Tua palavra tinha falado, porque Tu, Senhor, garante na Tua palavra que Tu és o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos pelo Teu poder, quando opera em nossas vidas. Que hoje, Pai, neste lugar, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todos esses espíritos sabotadores contra a nossa vida. E pedimos nesta noite, Senhor, neste lugar, um batismo, Senhor. Um batismo, Senhor, de fidelidade, de gratidão, Senhor, de louvor e gratidão em nossos lábios. Um batismo de renovo de força para cumprirmos, Senhor, os processos e a jornada. E um batismo, Senhor, de honra, para que possamos saber honrar e sermos abençoados pelo Senhor. Profetizo sobre o Teu povo neste lugar. O Senhor nos deu uma palavra neste lugar, que a cada domingo o Senhor estaria liberando um milagre sobre as nossas vidas. E hoje, Senhor,
como teu sacerdote e profeta neste lugar. Nós liberamos, Senhor, o milagre da prosperidade sobre os teus filhos, que a partir de hoje estarão atentos para vencer esses inimigos sabotadores, que buscarão reparar, Senhor, todas as brechas. Que o Senhor prospere, Senhor, de todas as formas, que vá além da borda, que possa transbordar de uma forma sobrenatural, Senhor. Não, Deus, para que as suas almas sejam tomadas por ganância, não para que as suas almas sejam tomadas por soberba, mas para que tenham um testemunho vívido, Senhor, que Tu és o Deus que faz além da borda, que faz transbordar, Senhor, os nossos celeiros, que cumpre o Teu propósito, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor hoje libera sobre o teu povo, libera sobre cada um de nós o milagre da prosperidade. Mas a base, precisamos vencer esses sabotadores. Saia daqui decidido, como família. Saia decidido que na sua casa, a partir de hoje, tudo que for falado será cumprido. Determine que na sua casa, a partir de hoje, reúna, na sua casa estabeleça, que a partir de hoje dentro dessa casa não haverá palavra mais de murmuração, de reclamação, mas haverá palavra de gratidão e celebração ao Senhor. Reúna a sua família na sua casa e ajude uns aos outros, encoraje uns aos outros a cumprir os processos, as jornadas, as caminhadas. Ajude no que foi preciso, para que possa alcançar o dia da glória e da vitória. E que a partir de hoje também dentro da tua casa, cada reunião seja de honra e não de desonra. Que a mesa da tua casa seja um lugar para honrar e não para desonrar. Que as palavras que tenha dentro da tua casa seja de intercessão, de ministração, de liberação de bênçãos sobre as pessoas que se devem honrar, e não de reclamação e murmuração. E o Senhor repousará do seu celeiro, o Senhor repousará sobre a tua casa, além do que você sonhou, porque vai além da borda, porque esta é hoje a liberação que Deus tem neste lugar. Quem recebe pode celebrar o Senhor, em nome de Jesus, aleluia! Aleluias. Meu Senhor, tua presença é meu repouso, é o meu fundamento, Aleluia. o meu alicerce, meu melhor amigo. Nada me abalará. Declare isso, estou firmado. Firmado na rocha, Nada me abalará. Estou firmado na rocha. Nada me abalará. estou firmado na rocha, nada me abalará.
Você pode declarar isso, que o Senhor tem o teu coração. A minha canção. Aleluias. Eis meu coração. Eis nosso coração, Senhor. Yahvé, a minha canção. Aleluia! Tens o nosso coração, Senhor. Oh, aleluia. Oh. Yahvé, a minha canção. Firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Aleluias. Obrigado, Senhor, porque Tu, mesmo habitando no alto e sublime trono, Tu escolheste o nosso coração para ser a Tua morada preferida. Por isso nós queremos dizer que Tu és a nossa canção, Tu és o nosso louvor, Tu és o motivo, Senhor, de reconhecermos que não há um outro Deus além do Senhor. Obrigado pela Tua preocupação, Senhor, desde os pequenos detalhes pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nos colocaste nessa terra e tens um firme propósito de conhecermos a Ti, de alcançarmos sabedoria e através dela prosperar. Hoje, Senhor, que esse batismo de sabedoria venha sobre cada mente, cada vida neste lugar, para que o Senhor habite perpetuamente em nossos corações e em cada boca, em cada lábio, haja um louvor, uma gratidão a Ti. Por isso nós louvamos o Teu nome, engrandecemos pelo Teu amor, celebramos, Senhor, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Uou! Aleluia! Amém. Como profeta, olhe para alguém e diga assim: se Deus te corrigiu hoje é porque Ele te ama demais e quer te fazer próspero. Você pode dizer isso a 1, 2, 3 pessoas. Se Deus te corrigiu hoje, é sinal que Ele te ama e quer fazer você muito próspero. Ah, que bênção, que o Senhor possa fazer com que essa palavra não seja esquecida ao sairmos daqui, mas que a cada tempo lembre, para que possamos adquirir sabedoria e prosperarmos diante do Senhor. Para finalizarmos esse tempo, para selarmos essa palavra, nós vamos nos apresentar no altar para devolver os nossos dízimos, que é um ato de fidelidade, é um ato de honra, é um ato que nós estamos cumprindo um processo diante do Senhor, é um ato que nós fazemos isso com alegria, pois a Bíblia diz que quando nós viermos no altar não pode ser com murmuração, tem que ser com alegria. Esse momento aqui, querido, que nós vamos fazer agora, ele cumpre a vitória sobre esses 4 sabotadores. Quando você vem ao altar trazer sua oferta, devolver o seu dízimo, é um ato de fidelidade. A Bíblia diz que você só pode vir se for com alegria, não pode ser com murmuração. Vir à casa do Senhor, devolver o seu dízimo, a sua oferta, é um processo, é uma caminhada, faz parte da jornada. E por fim, é um ato de honra, porque a Bíblia diz no livro de Malaquias que é o momento que Deus desce para receber a honra. A partir de hoje, lembre-se disso quando você vier devolver o seu dízimo, quando você vier trazer a sua oferta. Eu estou vencendo os 4 sabotadores que tentam roubar a minha prosperidade.
quando eu me apresento no altar para devolver o meu dízimo, trazer a minha oferta, eu estou vencendo esses 4. E vai transbordar a bênção do Senhor sobre a minha vida. Pai, obrigado pela instrução da tua palavra. Queremos nos apresentar agora com alegria, com gratidão, com louvor, com honra, para efetuarmos esse ato de fidelidade na tua presença. Recebe, Senhor, a honra que te é devida. Assim declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, querido, ao altar. Se você quiser também ofertar, dizimar através do Pix, fique à vontade. Queridos, para nós encerrarmos, deixa eu só passar aqui algumas coisas rapidinho. Os nossos jovens aqui da mídia, eles tiveram uma iniciativa muito bacana, muito legal. E eles estão fazendo aí uma rifa. Pastor, rifa não é pecado? Se tu mostrar capítulo e versículo, se não mostrar, não é. Eles tomaram uma iniciativa muito boa, que eles estão querendo comprar um equipamento melhor para o trabalho deles aqui na mídia, para as transmissões da igreja. E é uma rifa de apenas R$10 por número. Ajude, participe, invista aí, honre aí o trabalho deles. E haverão 2 ganhadores. Cada um vai ganhar 3 caixas de brigadeiro. Misericórdia. E depois o direito também de fazer uma caminhada boa, né? Para quem mais isso. Então ajude eles e honre aí o trabalho deles, vai ser bênção para a vida deles. Procure o José, o Samuel, a turma aí da mídia e os abençoe em nome de Jesus. Queridos, quinta-feira eu quero convocar você para estar aqui na nossa série Travessia. Tem sido um tempo muito especial, temos recebido alguns amigos aqui e recebemos muito do Senhor. E na próxima quinta-feira, eu estarei recebendo um grande amigo aqui, o pastor Rafael Magno, lá de Volta Redonda. Deus tem usado muito esse homem na área de cura divina. Então, se você conhece alguém que está enfermo, está doente, traga quinta-feira. Eu acredito que vai ser um tempo de muita manifestação de poder de Deus, de milagre. Ele tem feito uns movimentos que... lá na cidade de Volta Redonda, nas cidades vizinhas, e Deus tem feito milagres, coisas assim realmente extraordinárias. E eu quero convocar você para convide pessoas que estão enfermas, seja de alma, seja no corpo, com algum nível de enfermidade. Eu acredito que vai ser uma noite de muitos milagres. Então esteja aqui, participe, traga pessoas necessitadas para que possam receber também esse milagre da parte do Senhor. Então quinta-feira, nossa série Travessia, nós vamos ter aqui uma noite de milagres em nome de Jesus. Ore por isso e Deus vai estar manifestando a sua glória neste lugar através deste profeta de Deus que vai estar aqui conosco. E no final de semana, querido, chegou a hora do nosso encontro. Amém? Você que ainda não foi no encontro, querido, faz parte da jornada, faz parte do processo, faz parte da caminhada. Irmos ao encontro com Deus. Vai ser apenas no sábado. Nós vamos estar saindo aqui da igreja às 7h30 da manhã. Então você vem para cá, desde as 7 já vamos estar aqui, já vamos estar recebendo você.
Venha para cá, 7h30 nós vamos sair daqui com a condução que vai te levar até o local do encontro, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí te orientando no encontro já disseram para você o que você precisa levar, aquilo que você precisa arrumar. Isso. E todos que vão participar do encontro, a pastora está dizendo ali que vão fazer um grupo do WhatsApp, vai colocar lá e vai ser colocar todas as instruções. Então eu quero convocar você, vamos ao encontro, querido. Adianta aí, acelera o processo um pouquinho, não estou prometendo para você resultado final. Eu estou prometendo a você que nós vamos aprender a dar passos ligeiros na caminhada para chegar mais rápido no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque isso é bíblico também. O Senhor, Ele nos ensina a dar passos ligeiros. Então nós vamos ter um encontro, será um tempo muito especial, vai haver um grupo, vai dar todas as orientações necessárias. E eu tenho certeza que será um grande tempo da presença do Senhor em nossas vidas. Então, sábado estamos indo e voltamos no domingo, já direto aqui para o culto. Um tempo muito abençoado de Deus. Quem aqui já foi para o encontro? Como foi seu encontro? Como foi seu encontro? E como será este encontro agora? Diga assim, vai ser melhor do que o meu. Isso, profetize aí. Vai ser melhor ainda. Então Deus vai abençoar poderosamente em nome de Jesus. Então, quinta, estamos aqui num tempo de muito manifestado poder de Deus. E no sábado de manhã, estamos saindo para o nosso encontro com Deus. Vai ser um tempo muito especial. Também no mês de outubro, está tendo aí um passeio da Rede Kids, né, junto com a Rede Jovens também. E procure os responsáveis para ir lá no Animalia Parque. Vai ser um passeio muito legal, tem um investimento aí, as crianças a partir de 2 anos. Lembrando que as crianças menores de idade, pelo menos um dos responsáveis precisam ir acompanhando os seus filhos. Vai ser um tempo muito especial. Nós ouvimos uma palavra tremenda aqui. Quem esteve aqui na quinta-feira? Nós aprendemos como pais que tudo que nós fazemos precisa ser intencional. Então, vá para o encontro, faça algo intencional, leve seus filhos no encontro, mostre para ele como é bom sempre ter um momento de alegria em família, para quando ele crescer, ele não querer se meter em grupinhos aí, que acha que vai ter alegria e depois vai dar dor de cabeça, mas que eles tenham prazer, seja intencional em mostrar que o lugar mais feliz da terra é na sua família, é no meio da sua casa. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Que Deus abençoe poderosamente. Olhe pelo nosso encontro. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário